Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ronaldo Macena, o seu mentor para a OAB, e hoje eu quero vir aqui falar com vocês sobre como escolher a nossa disciplina de segunda fase, sobre como ponderar, fazer escolhas de chegar de fato a qual disciplina você vai fazer na segunda fase da OAB. Primeiro ponto é o seguinte: não vá apenas pelo que a galera fala. Tente ponderar entre o que a galera fala e o que você tem mais afinidade, entre o que você gosta mais, qual disciplina você gosta mais, entendeu? Eu te falo isso pelo seguinte: por exemplo, eu fiz a matéria penal. Tem muita gente que eu chego e pergunto sobre penal na segunda fase, a galera fala: nossa senhora, Deus me livre, penal é do cão e não sei o quê. Eu fui aprovado com 8,5 em penal. Mas por quê? Porque eu gostava de estudar aquilo. Ou seja, eu não levei muito em consideração o que os outros dizem. A gente vai chegar num tópico que sim, a gente tem que ouvir uma ou outra pessoa, mas as pessoas certas. Não ouça todo mundo. Tente filtrar quem você ouve em relação à matéria de segunda fase, porque tem muita gente que fala asneira, como tudo na vida, né? Então você tem que falar com pessoas que realmente têm propriedade, com pessoas que realmente fizeram aquela disciplina. E aí você vai ouvir se foi fácil ou difícil, se vale a pena, se já que você tem afinidade, se vale a pena de investir naquela disciplina ali. Segundo tópico, na verdade, segundo, tá? Sempre ouça quem já foi aprovado. Você lembra que no tópico anterior eu falei sobre você não ouvir a maioria das pessoas, sobre selecionar? Pois é, essa seleção vai envolver os aprovados. Você vai ouvir os aprovados de todas as disciplinas que você está pensando. Por exemplo, se você tiver entre trabalho e penal, você vai ouvir pessoas que fizeram trabalho e pessoas que já fizeram penal e que foram aprovadas. E aí eles vão te dar o feedback sobre como funcionou a prova, sobre se foi difícil, se foi fácil, como foi árduo o estudo. Também busque procurar a quantidade de peças em relação a cada disciplina. Por quê? Porque quanto mais peças, mais você vai ter que estudar, certo? Você não vai ponderar só isso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você tiver entre duas ali, você gosta das duas, tem afinidade com as duas, e aí, bum, uma tem menos peça, uma tem mais peça. Você pode ser que considere a que tenha menos peça, mas não vá só por isso. Entenda que eu estou falando vários fatores para que você pondere. Terceiro tópico: escolha uma disciplina que você tenha afinidade e que você tenha intenção de atuar na área. Se você for advogar, não estiver fazendo o exame da ordem para não advogar, mas sim com a intenção de advogar, faça uma área que você gosta e que você tem intenção de atuar. Por quê? Porque o estudo da segunda fase é mais ou menos de um mês e meio, então ele é árduo, ele é um estudo longo, e é todo santo dia, 6, 7, 8 horas por dia, você estudando aquela disciplina específica. Então se você pega uma disciplina que você não tem afinidade, você vai ficar entediado, tá? Você vai surtar, você vai falar: cara, eu não gosto disso, odeio isso que eu estou estudando isso. E detalhe, vamos supor que você queira fazer trabalho depois, trabalhar em trabalho no caso, depois que você se pega a carteira da OAB, né? Você queira atuar nessa área de trabalho, mas você acaba fazendo penal, não faz muito sentido. Por quê? Porque você vai chegar muito cru para atuar em trabalho. Agora, se você fizer a segunda fase em trabalho e já começar a atuar depois que pega a carteira, você não vai estar tão cru assim. Apesar que há diferença entre a prática jurídica e a segunda fase em si. Inclusive, esse é um outro tópico. Mas vamos concordar aqui, a faculdade não ensina ninguém, tá, a atuar. Infelizmente, a nossa faculdade de Direito é muito pobre no Brasil. A gente sai totalmente despreparado, seja para qualquer área que a gente vá. Então, qual que é o meu conselho? Faça a segunda fase numa área que você tem afinidade, que você vá atuar. Por quê? Porque você aproveita, tá? Você vai estudar por um mês e meio, uma disciplina ali todos os dias, e logo depois você pega a sua carteira do AB e vai atuar na área. Assim você não vai chegar cru para estar atuando como advogado naquela área específica. Outra coisa, hein, gente? Não subestime a segunda fase da OAB. Por mais que você já atue na área que você vai fazer a prova, não pense que é a mesma coisa que a prática, não. Eu conheço gente que achava que era chegar e fazer a prova só porque ele já atuava naquela área específica, já atendia clientes, já fazia peças, e ele chegou lá e se lascou. A palavra é essa. Ele bombou na prova. Então não subestime. Por mais que seja uma área que você conheça, que você tenha afinidade, estude certinho, procure um mentor, ou então procure materiais que vão te ajudar para fazer essa prova. Não chegue totalmente cru. Se você chegar cru, a possibilidade de você bombar é muito grande, tá bom? Eu acho que o último tópico é o que eu já mencionei, a dinâmica da prática
jurídica em si, de quando você está atuando, é muito diferente da prova, tá? Por quê? Porque tem muita coisa que é cobrado nas peças de segunda fase, que, por exemplo, na prática não é tão importante assim, e vice-versa. Tem coisas que é muito considerado na prática jurídica, mas na hora de estudar a segunda fase ali não é tão importante. Então, não subestime a segunda fase, estude direitinho como tem que ser, que vai dar certo. Ó, esse foi mais um vídeo do meu canal. Eu espero que você me siga, deixe seu like, já me segue no Instagram lá, Marcena_Ronaldo, que todos os dias a gente está postando conteúdo sobre o OAB. Fechou? Tamo junto!